Manipulação. Tenho certeza que você já ouviu falar essa palavra por algumas vezes e provavelmente você já caiu algumas vezes em alguma manipulação de alguém. Um assunto bastante comum dentro da codependência, né? Dentro das pessoas que convivem com a codependência e com a dependência química. Eu resolvi abordar sobre isso hoje, pois é um assunto bastante recorrente no grupo do WhatsApp. É um assunto bastante recorrente nas transmissões ao vivo que eu faço, então eu resolvi trazer ele aqui e falar um pouco mais sobre ele. Ontem eu passei algumas dicas e hoje eu vou abordar um pouco mais sobre manipulação. Enquanto isso, já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal para que você receba as atualizações e para que o meu canal possa crescer e ajudar mais pessoas pelo Brasil todo, assim como eu estou ajudando você. Na maioria dos casos, as manipulações elas acontecem porque os adictos eles aprontam muito, mas eles não podem perder a credibilidade da família, né? Eles não podem perder supostamente a confiança da família. Então, eles criam muitas histórias para justificar toda a bagunça que eles estão causando da vida deles. E essas histórias elas vêm cheio de enfeites que não existe só para enganar a família. Eu tenho falado muito sobre clareza, né? Inclusive no vídeo de ontem eu falo sobre clareza também, né? Sobre entender as coisas. E eu vou usar um outro exemplo aqui hoje para vocês entenderem como não cair na manipulação. Por exemplo, eu tenho um carro e o meu carro quebrou. Se eu não tenho conhecimento nenhum sobre carro, e levo para um mecânico, é muito fácil desse mecânico me enganar, porque eu não conheço nada. Agora, se eu tenho um mínimo de conhecimento sobre carro, se eu tenho um mínimo de noção de como funciona, eu não preciso ser um especialista, mas se eu tenho um conhecimento básico sobre carro, fica muito mais difícil desse mecânico me enganar. A manipulação, ela funciona basicamente da mesma forma. Se eu tenho um conhecimento sobre o adicto, fica muito mais difícil desse adicto me manipular. Agora, a grande questão é que as famílias não conhecem o adicto que tem. E nesse momento você deve estar falando assim: ah, Bruno, mas eu conheço meu filho. Ah, eu convivo com ele desde quando ele nasceu e eu tenho certeza absoluta. Conheço meu filho como ninguém. E eu vou provar para você que você não conhece teu filho. Eu tenho certeza absoluta que ele fez muitas coisas na rua e você não sabe que ele fez. Eu tenho certeza absoluta que no meio dos amigos que ele se relaciona, ele se comporta de uma maneira completamente diferente da maneira como ele se comporta em casa. A primeira vez que ele usou drogas, ele não falou para você, ele mentiu para você. Eu tenho certeza que por várias vezes ele criou histórias do qual você veio a descobrir depois que era uma grande mentira e que durante um tempo você acreditou nessas histórias. Então isso prova que de fato você não conhece. Você pode até ter conhecido em algum momento lá atrás, mas hoje a adicção fez com que ele modificasse algumas coisas na vida dele, alguns padrões de comportamento, e você não conhece. Tenho certeza absoluta e falo isso com toda certeza, convivo com isso há 15 anos e tô cansado de ver família que chega apresentando o adicto como sendo tal pessoa, e quando a gente vai conversar, quando a gente vai atender, a gente descobre que não é nada daquilo que a família imaginava, né? Então, certeza absoluta que você não conhece. Agora, a questão é, como fazer então para conhecer? Existe um processo de culpa da família que atrapalha muito nesse momento. As famílias se sentem culpadas por aquilo que está acontecendo na vida do adicto. Então é como se o pai, a mãe, a esposa fossem responsáveis por aquilo. Eu deveria ter feito alguma coisa e não fiz, eu deveria ter intervido de alguma maneira, eu deveria ter criado de maneira diferente,
foi porque eu não tinha dinheiro, ou foi porque eu dei dinheiro demais. Enfim, existe um processo de culpa e por sentir essa culpa, né, por carregar essa responsabilidade que não é da família, mas por carregar essa responsabilidade, a família não consegue enxergar quem de fato o adicto se tornou. É como se ficasse tentando compensar uma coisa pela outra. Se vocês começarem a reparar um pouquinho mais no relato de vocês, vocês vão notar que todas as vezes que vocês vão falar alguma coisa que o adicto fez, alguma coisa que ele aprontou, no final da frase vocês sempre falam alguma coisa boa sobre ele, para tentar compensar aquilo que ele fez de ruim. E vocês fazem isso porque vocês carregam essa responsabilidade, mesmo sem saber que não é de vocês. E para a gente poder conhecer de fato o adicto, para a gente poder saber realmente quem ele se tornou, a gente precisa separar uma coisa da outra. O que ele fez de bom na vida dele, ele fez de bom e ponto final. E o que ele fez de ruim, ele fez de ruim e ponto final. E tá tudo certo, não tem nada de errado quanto a isso. Não é responsabilidade sua, não é culpa sua. Aprender a conhecer é separar aquilo que ele fez de bom daquilo que ele fez de ruim. Quando você for ter contato com aquilo que ele fez de ruim, quando você for falar sobre aquilo que ele fez de ruim, fale só sobre o que ele fez de ruim. E quando você for falar das coisas boas, você fala das coisas boas. Inclusive, quando você for falar com ele, quando você for pontuar alguma coisa para ele, olha, você fez isso, 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 eu não gostei. Ponto final. Não fala no final da frase, mas eu te amo, mas eu te respeito, mas eu gosto de você. Porque quando você fala isso no final da frase, você anula tudo aquilo que você falou anteriormente, né? Então separa uma coisa da outra. Quando for pontuar alguma coisa de ruim, fala só daquilo que ele fez de ruim. Quando for falar de coisas boas, fala de coisas boas, né? Porque senão, sem vocês perceberem, vocês acabam anulando tudo aquilo que vocês falam de ruim. Ah, Bruno, eu falo, mas ele não me escuta. Sim, ele não vai te escutar, porque no final da frase, certamente você usa alguma frase do tipo, eu te amo, eu tô aqui para te ajudar, eu vou te ajudar, eu quero te fazer muito bem. Se você usa alguma frase como essa no final, você anula tudo aquilo que você falou de ruim ou toda aquela pontuação que você fez. Quando for falar algo, pontuar algum comportamento, seja pontual. Falou sobre aquilo, olha, nesse final de semana você aprontou, foi isso, eu não gostei, eu não concordo com isso, eu não vou admitir isso. Ponto. Termina aí a frase. Não precisa dizer eu te amo, não precisa dizer mas eu gosto de você, não precisa dizer mas eu te aceito, mas eu te quero muito bem, não precisa falar nada disso. Isso você vai falar em um outro momento, quando você estiver falando de coisas boas, né? Então fica a dica aí como lidar com a manipulação. Se você quer entender de fato a manipulação, seja verdadeiro, seja transparente e olhe para ele como ele é, sem misturar as coisas, cada coisa no seu lugar. O que tem de bom, tem de bom, o que tem de ruim, tem de ruim. Quando for pontuar, pontua as coisas ruins e ponto final no final da frase. Essa é mais uma dica aí no meu canal. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal para que a gente possa continuar crescendo e ajudando mais famílias pelo Brasil. Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus.